noite, caros irmãos. Sejam todos bem-vindos a esta sessão de preces e radiações na nossa casa virtual. A vibração da mente de quem ora tem o poder de iluminar consciências, de clarear discernimentos, trazendo solução para diversos problemas de difíceis aparência. A prece é o ato de humildade que mais engrandece o espírito, é alimento da alma, como a paz é para o corpo. Quem se afirma na prece não se entrega no desespero e à revolta. A persistência da fé remove qualquer obstáculo, modifica nossas energias espirituais, fortalecendo a saúde e o equilíbrio. Elevemos nosso pensamento ao nosso Divino Pai, para que nos conceda sua amorosa bênção, nos envolvendo em vibrações de harmonia e luz. Imaginemos a figura serena e iluminada de Jesus, querido companheiro e irmão maior, que possa nos comunicar um pouco de sua mansidão e da sua tranquila fé, nesta hora de recolhimento e de prece. Acompanhemos com o pensamento a prece inicial. Pai nosso que estás em toda a harmonia do universo, santificado seja o teu nome. Venha a nós teu reino, seja feita a tua vontade, na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados. Dá-nos o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas faltas, as nossas impurezas e imperfeições, e dá-nos o sublime sentimento do perdão por aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixe sucumbir às tentações da matéria, às ciladas dos espíritos mais imperfeitos do que nós, mas envia-nos, Senhor, os bons para nos esclarecerem, que um raio de tua santíssima luz se derrame sobre a humanidade sofredora. Assim seja. Neste momento, façamos uma prece pela família e pelos lares. Vibremos pela paz e a concórdia no ambiente em que convivemos. Mentalizemos nosso lar e nossos familiares. Senhor Jesus, faz de nós instrumento dócil à lei da justiça no lar que nos concedeste na terra. Auxilia-nos na grande escola da família a assumir os nossos compromissos perante a lei de Deus. Utiliza-te de nossa pequena vontade na semeadura do amor, a fim de servirmos melhor nessa oficina de luz, onde lapidamos relacionamentos de existências passadas. Livra-nos dos vícios de toda ordem, que desalinham o corpo físico e desajustam a alma, trazendo dor e sofrimento ao ambiente familiar. Amigo divino, permite que as bênçãos do amor do Pai se juntem ao desejo de nossos corações e restaurem a alegria e a esperança no centro de nossa família. Ajuda-nos a construir um mundo novo dentro do nosso lar, na comunhão fraternal e afetiva com os nossos companheiros de jornada. Senhor, ensina-nos a mansidão e a candura, para que nossa vida sirva de luz aos nossos familiares, no alvorecer de uma humanidade mais feliz. Oração pelos jovens. Senhor, volvemos nosso pensamento a Ti, para suplicar pelos jovens, pelas crianças e implorar Tua misericórdia por aqueles que se deixaram levar pelos insanos caminhos do vício.
por aqueles que agora, na pátria espiritual, jazem inconscientes do seu próprio estado, por aqueles que abandonaram seus lares e hoje o remorso é chaga viva a invocar perdão. Pai, nós pedimos que a tua luz seja bálsamo consolador a derramar-se em suas dores, suas angústias, seus desesperos, suas saudades. Que um novo dia possa surgir em suas vidas e, como filho pródigo, possam voltar para ti, cheios de amor e de alegrias, e que esta nova aurora, a descortinar-se diante de seus olhos, possa ser o marco renovador em sua evolução espiritual. E para os jovens que vislumbraram a luz no caminho, te rogamos, Senhor, força e coragem, esperança e vontade de assim continuar. E ao final de nossa súplica, glorificamos a tua bondade, desejando que a tua bênção recaia sobre toda a juventude, sobre toda a garotada do nosso orbe terrestre. E que ao alvorecer de um novo dia em suas vidas, possam, jovens e crianças, encontrar uma mão amiga que os conduza pela senda do bem, descortinando-se para eles um novo viver, pleno de realizações, de trabalho, de estudo, de alegrias, de felicidade, de amizades, sentindo em ti, Mestre adorável, o caminho, a verdade e a vida. Que assim seja. Nesse instante, façamos uma oração ao nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. Vibremos por todos os necessitados, enfermos do corpo e da alma, para suportarem seus sofrimentos com fé e muito amor. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornarem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelem para teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Faze-o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras e de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Continuando neste clima de paz e fraternidade, lembremo-nos daqueles que se encontram na pátria espiritual. Senhor, acolhe no mundo maior
todos os espíritos que acabamos de lembrar. Sabemos que a lei de justiça alcança a todos e que, ao desencarnar, cada espírito leva como bagagem apenas os valores morais que adquiriu na vida terrena. Pai, tende piedade daqueles que daqui partiram, levando o orgulho e a ingratidão, e conduze-os ao arrependimento e ao reconhecimento de suas fraquezas. Fortalece, Senhor, os que levaram da terra as marcas do amor e da caridade, dando-lhes a paz do coração e incentivando-os a prosseguirem nessa caminhada. Que os espíritos sofredores recebam as suaves vibrações que agora lhes endereçamos. Que nossos pensamentos alcancem a todos, Senhor, aliviando dores e angústias, despertando a fé e refazendo a esperança. Façamos agora uma prece pela harmonia desta casa espírita e pelo fortalecimento dos trabalhadores voluntários. Senhor, ensina-nos a santificar o trabalho nesta casa dedicada ao ideal espírita. Confiaste-nos as tarefas de redenção e agora nós te rogamos a oportunidade de exercê-las com nobreza e valor. Ajuda-nos a superar as paixões negativas e os desejos transitórios de triunfo e abrir nossos corações nesta hora sublime de doação em auxílio aos serviços de caridade. Que nos mantenhamos unidos para restaurar a harmonia, dissolvendo os miasmas da perturbação e os germens do desequilíbrio. Que o ambiente desta casa fique impregnado de elementos curadores e confortadores, revestindo-se de intensa luz. Mestre, permite que prossigamos servindo em teu nome, com vigilância e disciplina, espalhando as verdades da imortalidade e da reencarnação através do conhecimento que liberta e do amor que santifica. Aproximando-se a hora de encerramento dos nossos trabalhos de preces e radiações, pedimos aos amigos espirituais que aqui se encontram para, em comunhão de pensamento conosco, entoarem a prece de encerramento ao Pai de amor e bondade infinita, para que nos dê força e orientação perfeita para trabalharmos com proveito na sua santa vinha. Prece de agradecimento. Senhor Jesus, enquanto muitos no mundo se reúnem apenas para pedir e reclamar, inúmeros irmãos devotados à fé sintonizam contigo e procuram seguir o teu comando. O Espiritismo é a grande luz que desce sobre a humanidade, apontando o rumo de uma nova era. Agradecemos pela permissão divina para renascer nesta época e podermos participar da semeadura da esperança e da luz, oferecendo à humanidade os ensinamentos para um mundo melhor. Queremos manifestar nossa gratidão por esta casa, onde podemos saciar nossa sede de amor e de claridades celestes na fonte inesgotável do teu Evangelho. Celeste amigo, no alvorecer da nova era, já podemos sentir o pulsar do coração divino, estendendo suas vibrações a todo o planeta, prenunciando um tempo de luz, de paz, de progresso e de fraternidade para todos nós. Louvado seja, Senhor. Aproveitando este momento de paz e harmonia, vamos ouvir uma mensagem para a nossa reflexão.
do livro Jesus no teu dia a dia. O bom combate. Prepare-se para a batalha. Procure se proteger nas trincheiras do amor e da caridade. Arme-se com a espada do perdão e da solidariedade. Arremesse as granadas da compaixão para que elas se dilatem nos corações alheios. Coloque a armadura do esforço permanente e parta para o combate. Preste atenção à retaguarda. A invigilância dos próprios pensamentos pode pegar você de surpresa. Fique atento para com possível motim interior. A falta de união pode eliminar as forças. O inimigo é perigoso, porque permanece escondido dentro de você, mesmo camuflado pelo seu ego. Quando perceber que pode sofrer uma derrota, solicite o reforço dos amigos espirituais, através do pombo-correio da oração. É possível que nesse combate tão difícil, as ingratidões lhe firam a alma. Por isso, mantenha sempre à mão o kit da fraternidade para o socorro mais urgente. Caso siga à risca essa estratégia de combate, a vitória será uma questão de tempo. E após estes ensinamentos para levarmos para a nossa vida, vamos encerrando esta sessão de preces, agradecendo a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, a Bezerra de Menezes, patrono desta casa, e demais espíritos benfeitores que auxiliaram na realização deste trabalho. Continuemos todos neste clima de tranquilidade, cuidando dos pensamentos e atitudes, para que a harmonia agora conquistada seja mantida nos trabalhos que prosseguem. Permaneçamos em paz. Obrigada, irmãos queridos, por as bênçãos das preces. Jairo querido, seja muito bem-vindo a esta casa de amor, que te recebe com todo carinho mais uma vez. Jairo, teu microfone está desligado. Eu tinha desligado em função do horário das vibrações, né? Mas, Lidiane, eu gostaria muito, neste momento, de agradecer essa segunda oportunidade de estarmos reunidos com os nossos amigos do litoral, né? Eu acho que eu estava comentando que esta região ela é uma região muito abençoada, porque nós temos tido assim um movimento muito intenso, né, de amigos e confrades que estão se reunindo para falar um pouco mais sobre Chico Xavier. E é sempre uma alegria poder falar sobre Chico Xavier, e particularmente nesse período em que antecede o Natal, poder a gente lembrar de Jesus na sua grandeza, é também falarmos um pouquinho de Chico, que foi um exemplo para nós dentro do movimento espírita, de alta grandeza, que na sua vida, no seu cotidiano, nos trouxe o exemplo do Evangelho redivivo, o Evangelho puro, né, no amor que ele tinha por Jesus e também pelas pessoas que o procuravam, né? Então, é uma alegria poder estar aqui novamente e podermos falar um pouco sobre este Natal, né, essa figura de Jesus e a figura de Chico Xavier entrelaçados nos nossos corações. Amigos, nesta noite nós decidimos, né, Jairo, em conversa, hoje à tarde, uma conversa maravilhosa, em trocar um pouquinho o formato de uma palestra para uma conversa entre amigos, né, Jairo? Sim. Então, é assim que nós vamos conduzir a nossa reflexão desta noite. Jairo, tu poderia se apresentar um pouquinho, assim, para o pessoal que ainda não tinha te conhecido, que ainda não tinha olhado o teu vídeo, que está aqui no YouTube, depois o pessoal pode ir lá e olhar de novo, vale a pena. Certo. Bom,
Para falar sobre mim, eu tenho que falar a minha idade, que eu acho que é importante que tenha marcadores, né? Eu tenho 56 anos e sou espírita desde os meus 17 anos. Então, durante muito tempo, eu desenvolvi meus trabalhos vinculados à Casa Espírita Paz e Amor, em Porto Alegre, e devido às circunstâncias de trabalho, né? Hoje eu sou professor na Universidade Federal de Santa Maria, e hoje eu também estou vinculado ao Grupo de Educação Espírita Boa Nova. É um pessoal amigo que também já pôde colaborar com a casa, né? O Centro Espírita Fé, Amor e Caridade, que também nos acolhe. Então, né, todo esse período da minha existência, eu trago a doutrina espírita como uma experiência de vida, né, nessa existência. Obrigada, Jair. Então, vamos à nossa primeira pergunta, lembrando que o pessoal lá do chat pode colocar também, se tiver alguma pergunta sobre esta vivência do Jairo com o Chico, sobre o Natal, né? E nós vamos começar com a primeira pergunta, que é: qual a representação do Natal para a doutrina espírita? Muito bem. Nós entendemos, né, Lidiane, que nós vivemos numa organização de sociedade que precisamos ter marcadores, né? Nós temos um calendário e isso nos auxilia muito a iniciarmos processos e também concluirmos processos. E eu acredito que o Natal, quando ele se estabelece dentro do calendário e a gente tem na data do dia 25, ele também tem uma funcionalidade no sentido de nós podermos parar para pensar. E Emmanuel vai nos dizer que o Natal, dentro do movimento espírita, trazendo toda a grandeza que é de nós relembrarmos o Cristo, é também nós pararmos para fazermos as nossas reflexões daquilo que representou o ano que se encerra, né? E culmina com esta reflexão voltando aos braços de Jesus. Então, Emmanuel nos traz essa reflexão, dizendo que o Natal ele tem esta condição mística também, de pararmos e relembrarmos o Cristo e saber o que realmente estamos fazendo por Jesus na obra que ele iniciou, né, quando aqui ele esteve conosco, dentro do seu processo também de reencarnação, trazendo a Boa Nova. Não foram somente os pastores e todo aquelas pessoas que viveram na época do Cristo, que colaboraram com o desenvolvimento do menino Jesus, junto com seus pais, que também Emmanuel nos traz, que muitos foram os corações amigos que ajudaram Maria e José no desenvolvimento, né, logo inicial do início da vida do Cristo, né, mas que nós também temos um papel a cumprir junto ao Cristo, no sentido de garantirmos que a sua missão, que a sua mensagem chegue a todos os corações. Então, o Natal ele vem nos trazer essa reflexão também. E não é à toa, né, que quando o anjo ele aparece para os pastores e ele diz, o anjo Gabriel aos pastores, que eles não deveriam temer a presença dele porque ele trazia a boa nova de que o Cristo tinha nascido, que o Senhor tinha nascido para a nossa salvação. E esta representação, ela se faz presente porque nós entendemos que o Cristo, ele é o Consolador prometido, ele é a representação, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida para nós todos, né? Então, lembrando também, que eu acho que isso também é muito significativo, né, para nós espíritas, que nós não nos reportamos somente no Natal à figura do Cristo, mas comumente nós temos o nosso Evangelho no lar, né, que semanalmente nós marcamos o encontro com Jesus. Mas o Natal ele traz esse momento de reflexão, de nós pararmos para pensar de como foi o nosso ano, por quê? E aí Emmanuel nos traz também o sentido de que logo após o Natal nós temos o Ano Novo, que é um novo processo de recomeço, de uma nova caminhada, de uma nova oportunidade dentro deste calendário terreno que vai demarcar para nós a nossa existência. Então, existe um processo pedagógico em toda a missão do Cristo, e não seria diferente o Natal ser em dezembro, porque logo em seguida nós teremos janeiro, primeiro do ano, e particularmente é o meu aniversário, né? Onde nós iniciamos um novo ano. E eu, particularmente, inicio o mais velho.
estão com mais responsabilidade. E eu acho que também é o momento que nós paramos para olhar os nossos trabalhos, as nossas vinculações, olharmos para a nossa família. Então, o Natal ele tem esse sentido reflexivo, a partir do entendimento que a gente se debruça no pensamento de Emmanuel, né? Vamos ver mais uma pergunta, então. Como foi, então, Jairo, esse encontro com o Chico? Conta um pouco para nós. Então, a figura de Chico Xavier, para mim, ele sempre foi algo que me marcou muito, particularmente, né? Eu tinha 17 anos quando eu comecei no movimento espírita, e também, junto a tudo isso, a mediunidade nos empurra, né, a buscarmos o conhecimento espírita como necessidade de compreensão de nós mesmos e de tudo aquilo que nos envolve, né? E quando eu tinha 23 anos, eu resolvi tomar uma decisão de ir a Uberaba. Eu precisava conhecer o Chico, porque muito me impressionava também o trabalho que ele vinha desenvolvendo, né, dentro não somente da mediunidade, mas também dentro do trabalho assistencial espírita e do trabalho vinculado à caridade. Então, a figura do Chico, ele tinha, para mim, um magnetismo muito grande. E como jovem, né, eu tinha esta necessidade de compreender e conhecer um pouco mais a doutrina através da figura de Chico Xavier. Chegando em Uberaba, eu conheci um senhor que deu a causalidade, né, de eu ficar hospedado numa pensão, onde um senhor chamado Oswaldo Caetano, que vinha de São Paulo, que era amigo do Chico há mais de 30 anos, ficou com muita pena de mim, pelo fato de eu ser jovem e ter vindo de tão longe, e disse para mim assim: Gaúcho, amanhã eu vou almoçar com Chico Xavier e você irá comigo. Então, eu tive a felicidade de ir adentrar a casa de Chico e lá iniciar uma grande amizade, porque a partir dali, o Chico, olhando para minha figura ainda tão jovem, né, com 23 anos, eu acho que ele também deve ter ficado impressionado de eu ter vindo de tão longe, e nós começamos a nos corresponder. E periodicamente eu ia para Uberaba, né, no meu período de férias, ia para lá, ficava com o Chico, ajudava ele nas atividades que ele desenvolvia, e eu pude aprender muita coisa com o Chico. Então, o Chico teve uma representação na minha vida e no meu desenvolvimento, e particularmente junto ao movimento espírita, muito intenso. E o Chico tinha um carinho muito especial pelo Rio Grande do Sul. Então, a partir dali, nas nossas correspondências, eu escrevi, mandava muitos postais para o Chico, e o Chico, em cada carta, ele fazia referência ao Rio Grande do Sul. E eu comentava contigo, né, Lidiane, que o Chico, um dos sonhos dele era ter tido a oportunidade de vir ao Rio Grande do Sul e conhecer o movimento espírita gaúcho. Mas ele não pôde, em função de que já estava em Uberaba, né, e a saúde dele muito debilitada, ele não tinha as condições de fazer uma viagem tão longa, e ele tinha uma agenda de trabalho muito intensa em Uberaba, né? Mas, em 66, quando o Chico vai para Uberaba, isso nos facilitou muito, que muitos gaúchos foram até Uberaba buscar no Chico uma representação, né? Buscar uma referência para o desempenho da doutrina espírita. Então, a partir dali, nós estabelecemos uma amizade, né? E eu, muito jovem, todas as oportunidades que eu tive de ir a Uberaba, eu tive esse acréscimo de misericórdia. Eu sempre digo que foi acréscimo de misericórdia poder ter conhecido Chico Xavier, que, no meu ponto de vista, todos nós somos trabalhadores, né? Mas Chico Xavier, na sua intimidade, eu posso dizer que ele foi um grande missionário que esteve na Terra, e poucos reconheceram quem foi Chico Xavier, na sua grandeza, camuflada dentro da sua humildade, né? O Chico tinha uma grandeza espiritual muito grande, que ele se fazia pequeno para estar muito próximo da gente, né? Eu sempre digo que o Chico Xavier é o protótipo do homem do futuro que todos nós seremos um dia, quando a gente realmente reviver e viver a doutrina de Jesus no nosso cotidiano. Se Deus quiser, né, Jairo? Estamos a caminho, a cada dia. Verdade.
Mas que encontro abençoado esse, né? A gente entende que nada é por acaso, né? E graças a esse encontro, hoje tu estás trazendo um pouquinho desses momentos para nós. Jairo, tu falaste então que o Chico tinha um carinho muito especial pelos gaúchos, né? Tu pode então nos falar, vamos passar para mais uma pergunta, qual a importância do trabalho do Chico para o movimento espírita gaúcho? O Chico tinha uma peculiaridade muito interessante, que muitas vezes, muitas pessoas que não tinham tido contato com ele, e que muitas vezes também sofriam dentro de suas características mediúnicas, assim, que muitas vezes não tinham um esclarecimento ou uma orientação, muitas vezes o Chico, através dos bons espíritos, e particularmente o Dr. Bezerra de Menezes, fazia contato com essas pessoas sem tê-la conhecido. Então, muitas pessoas, eu conheci pessoas que foram em busca do Chico sem nunca ter tido um contato pessoalmente através de correspondência. Então, o Chico escrevia para essas pessoas e elas iam até Uberaba buscar, né, orientações dentro de um determinado aspecto de situação que eles estavam vivendo, né? Mas o Chico, particularmente, ele teve uma forte presença, e eu comentava contigo, na evangelização da criança. O Chico diz porque a evangelização da criança, dentro do movimento espírita, nasce no Rio Grande do Sul. E o Chico diz que a cruz do Cruzeiro está plantada no Rio Grande do Sul. E que daqui realmente deveria crescer o movimento espírita, e particularmente dentro do trabalho da evangelização da criança. E aí nós tivemos pessoas assim de renome dentro do movimento espírita gaúcho, como Cecília Rocha, Nancy Abade. Todas as pessoas também foram buscar no Chico orientações no sentido de poderem trazer o aspecto doutrinário daquilo que era possível para as nossas crianças, né? Então, o movimento espírita ele também cresce a partir da evangelização da criança. E também um outro trabalho maravilhoso que o Chico fazia em Uberaba e que ele também pôde orientar muitas pessoas, muitos gaúchos aqui, como Duílio Lena Berne, foi um grande espírita que desenvolveu os trabalhos de caravana no Rio Grande do Sul, particularmente em Porto Alegre, e Holanda Tives Godinho, com seu marido Ivandel Godinho, que também iam a Uberaba e trouxeram para cá as caravanas de visitação aos lares. Então, foram trabalhos doutrinários de visitação muito importantes no aspecto doutrinário, fraternal, onde levava o evangelho às pessoas mais necessitadas naquele momento, né? Então, um trabalho muito importante. Nós tivemos também a pessoa de José Simões de Matos, que teve, em determinados momentos, vinculado à nossa federação. Ele várias vezes tentou trazer o Chico ao Rio Grande do Sul, mas não pôde, em função dos problemas de saúde do Chico, né? Então, mas o Chico ainda é muito desconhecido de nós. Então, eu acho que esses espaços que a gente tem, né, que o Centro Espírita Fé, Amor e Caridade e outros centros nos oportunizam, de podermos falar um pouquinho mais do que o Chico representou para nós, né? E do quanto ele influenciou nos trabalhos que nós temos hoje, junto à federativa, junto às casas espíritas. Muitas casas espíritas foram criadas, particularmente, teve um momento do trabalho do Chico que foram as mensagens mediúnicas dirigidas às mães. E eu sempre comento que depois da primeira mensagem daquele familiar desencarnado, muitas vezes eram os jovens, né? Eles vinham trazendo o esclarecimento de como eles foram recebidos no mundo espiritual. A segunda mensagem já vinha trazendo de como eles estavam se desenvolvendo no mundo espiritual, mas a terceira mensagem era um convite para que os seus pais, os seus familiares, começassem a desenvolver alguma atividade de beneficência, de caridade, e muitas dessas famílias também criaram outros espaços doutrinários, outros centros espíritas, outros grupos de estudos espíritas, muito influenciado por esta organização de trabalho que o Chico tomava à frente.
E aqui no Rio Grande do Sul não foi diferente. Eu conheci várias pessoas que ampliaram o nosso trabalho doutrinário a partir das orientações de Chico Xavier. Só que isso sempre transcorreu naquela simplicidade do Chico, naquela humildade, aonde o trabalho por si só ele sobressai, mas, né, esse contato mais íntimo fica nos bastidores. Mas o Chico sempre muito presente, né? Muito presente, particularmente nas caravanas e na evangelização das crianças, né? Que importante, né? O lar evangelizado, quando tu traz a Cecília, né? A importância do evangelho no lar, para que a gente possa ter esse ambiente mais harmônico, a importância da evangelização infanto-juvenil, para que a gente possa direcionar, né? E tudo vindo pela mediunidade abençoada do Chico, né? Que grande contribuição ele traz a nós gaúchos. Eu sempre digo, né, que nós tivemos 2 grandes marcos, né? Quando a gente olha para o Cristo e olha para aquilo que o Cristo mesmo disse que nunca nos abandonaria, né? Que foi quando realmente Allan Kardec reencarnou e nos trouxe a doutrina, e particularmente quando o Chico reencarna em Pedro Leopoldo em 1910, onde ele dá prosseguimento, né, ao desdobramento da doutrina espírita no Brasil. E a gente sabe que ele teve um papel significativo nisso, né? E principalmente no sentido de poder agrupar, né? O Chico sempre foi uma referência no sentido de orientar esse trajeto doutrinário, né? Que hoje nós temos essa grande monta que é o movimento espírita no Brasil e no Rio Grande do Sul, né? Então, eu vejo que o Chico ele teve essa missão, né? No nosso Brasil, né? E no exterior também, né? Com certeza. Vamos ver mais uma pergunta aqui. Pessoal, lembrando que lá no chat vocês podem deixar alguma pergunta também desta vivência que o Jairo teve. E agora nós conversamos, né, Jairo? E tu me falaste que havia estado com Chico em uma noite de Natal. Que bênção, né? Então vamos ver, sabendo que você teve a oportunidade de vivenciar uma noite de Natal com Chico, nos conta um pouquinho, Jairo, como foi esse encontro? Eu sempre comento, né, de que como seria estar próximo de Jesus, como deveria ser, como foram felizes esses espíritos que conviveram com Cristo na Terra, né? Eu acho que não tem como descrever isso, essa grandeza de Jesus, né? Mas a gente teve uma oportunidade de estar próximo do Chico. Eu vou dizer sem sombra nenhuma de dúvida de que o Chico é uma representação dessa luz entre nós. Foi uma grande representação dessa luz do Cristo entre nós. E eu me recordo que uma das minhas idas a Uberaba, eu tive a oportunidade de fazer parte de um grupo de amigos que se reuniram na casa do Chico para aguardar, né, a noite de Natal, quando o Chico saía da sua casa e ia visitar a Vila do Pássaro Preto, na periferia de Uberaba. E aí era uma noite linda, foi na década de 80, mais ou menos no ano de 86, Natal do ano de 86, e aquele comboio, né, de amigos de vários lugares do Brasil seguiam atrás do carro que levava o Chico Xavier até a periferia de Uberaba. E lá o Chico descia do carro e começava a caravana, vejam, a gente volta às caravanas. E o Chico, de braço dado com os amigos, ia de casa em casa visitando, né, as famílias e levava sempre uma prece, levava sempre um alimento, falávamos de Jesus, relembrávamos Jesus e seguia para outra casa. E eu me recordo de 2 casas, viu, Lidiane, que foi muito significativa. Nós entramos numa dessas casas simples
E lá estava deitado um menino que tinha todas as paraplegias, ele era cego, ele não tinha o movimento do corpo, ele fazia um grunhido, e em alguns momentos, aqueles grunhidos pareciam assim, sons de armas de guerra. Particularmente, depois o Chico nos revelou que aquele espírito ele estava escondido naquele corpo porque ele tinha ocupado um alto escalão no nazismo, né, o movimento dos alemães em relação aos judeus, né, tinha cometido muitos crimes, né, e muitos desses espíritos que desencarnaram sob o mando desse espírito não tinham perdoado ele, né, e ele sofreu muito no mundo espiritual. E aí, por misericórdia de Deus, os bons espíritos conduziram esse espírito para que ele pudesse reencarnar naquele lar. E o Chico sempre comentava que aquela mãe que nos recebeu não tinha vínculo kármico nenhum, ela recebeu só por amor, para ajudar esse espírito. E aí o Chico nos revelou isso, assim, que muitas daquelas casas que ele visitava, ele buscava levar o Evangelho de Jesus para levar o alento para que essas pessoas pudessem seguir na sua caminhada, né, que eram muitas as provações. E aí visitamos um outro lar também, onde nós encontramos um outro jovem, ele só mexia as mãos e os olhos. E aí o Chico pediu que desse a ele um violãozinho, e deram a ele um violãozinho de plástico, de presente, mas saía sons de música. Ele fazia dedilhava aquele violãozinho pequeno e fazia uns sons, e ele tocava para nós. Então o Chico também, numa particularidade, nos revela que aquele espírito estava ali reencarnado, ainda tentando resgatar débitos que vinham lá de Roma, porque ele tinha lavrado muitos editos, condenado muitos cristãos, né, à morte, e aí ele estava ali ainda resgatando, né, aqueles débitos kármicos, mas também com muito auxílio dos bons espíritos, né, que estavam ali com ele, e junto ao agrupamento familiar. Então, veja a importância daquilo que você disse, que é levar o Evangelho, desenvolver o Evangelho no lar para a superação das nossas dificuldades. E o Chico ia nos mostrando tudo isso nessa peregrinação. Aí chegou o momento que nós tínhamos visitado todas as casas daquela rua, o Chico senta na beira da calçada e aí ele pergunta: cadê o saco das moedas? E aí tinha se esquecido, o grupo tinha esquecido o saco das moedas na casa do Chico, e o Chico pede: não, vamos buscar. E aí foi um confrade lá na casa do Chico buscar um saco de moedas. E ali nós ficamos sentados esperando que essa pessoa trouxesse, né, esse recurso para ser distribuído ali na periferia. E aí fizeram uma pergunta muito bonita para o Chico, muito inteligente. Perguntaram para o Chico assim: Chico, nós sabemos o que o Cristo fazia durante o dia. No Evangelho consta o que o Cristo fazia durante o dia. Mas e à noite? O que o Jesus fazia? E aí o Chico diz assim: vocês lembram daquela bolsinha que Judas carregava na cintura? Aquela bolsinha não era somente a coleta de impostos, porque ele era um coletor de impostos, o Judas, né? Mas eram doações de patrícios romanos que se converteram ao cristianismo, que doavam aquelas moedas para serem distribuídas. E aí o Chico disse: Jesus, durante a noite, distribuía junto aos mais carenciados pão, alimento e moeda. E o que o Chico estava fazendo naquela noite de Natal? Distribuindo pão, evangelho e as moedas que ele mandou buscar que tinha ficado na casa dele. Então vejam a representação e a grandeza desse espírito, né, que foi nosso conterrâneo, que realmente vivenciava, né, toda a mensagem de Jesus. E na noite de Natal, com o Chico, nós estávamos lá, desenvolvendo, né, através dos trabalhos de caravana de visitação aos lares, levando a mensagem de Jesus. Não somente o verbo, mas também o alimento,
levando o abraço, levando a alegria, que o Natal nos traz, a alegria de podermos refletir a respeito de Jesus para começar um novo ano, aquilo que Emmanuel dizia já nos seus ensinamentos também. Então foi uma experiência muito bonita, e aí chegaram aquelas moedas, eram pessoas que doavam muitos recursos, e o Chico ia repassando aquilo tudo, né, para as pessoas mais carenciadas. E aí nós, no final, voltamos para a casa do Chico, já era altas horas da madrugada, celebrando o Natal de Jesus. Tínhamos passado a virada do Natal, né, com o Cristo. Então foi uma experiência muito bonita com o Chico. Eu não estou te escutando, Lidiane. Desculpa, me esqueci. Parley, então, comenta aqui que é uma história fascinante, né? E agradece. Jairo, uma última pergunta, então, pessoal, minha, para ti. O que tu acha, na tua opinião, o que o Chico diria sobre esse Natal atípico, em que nós estamos longe das nossas famílias, né? Onde o abraço ainda não está liberado, e muito mais, assim, o que ele diria para todos nós que estamos passando com dificuldade por esse tempo? Lidiane, eu penso que o Chico ia nos recomendar cada vez mais valorizarmos a oportunidade de estarmos reencarnados, de valorizarmos as bênçãos que todos nós recebemos no nosso dia a dia, de termos essa doutrina maravilhosa que nos consola e que nos dá um norte para tentarmos compreender tudo isso que vem acontecendo, não somente no nosso cotidiano, mas de uma ordem planetária, que estamos passando por um processo de renovação do planeta, que, segundo a própria tradição, né, da espiritualidade, nós estamos saindo de uma forma de condição de vida planetária, de provas, expiações, para um mundo mais regenerado. Eu vou te dizer que eu acredito muito que, pela misericórdia de Deus, pelos débitos que a humanidade possui, eu acho que nós passaríamos por provações mais difíceis. Mas Jesus, na sua misericórdia, nos concede esta oportunidade de vivermos esse momento de reclusão para meditarmos em torno do Mestre, ou um Natal mais prolongado, no sentido de valorizarmos tudo aquilo que recebemos, né? Então, eu acredito que o Chico nos diria, tenhamos um pouco mais de paciência, porque tudo passa, né? Se as coisas boas passam, as coisas ruins, a princípio, não vamos categorizar assim, mas as coisas ruins, daquilo que entendemos que nos oprime, elas também passam, né? E que esse momento ele possa representar isso, assim, que é um momento de reflexão, de podermos olhar mais para Jesus, e porque Jesus nos bate o coração todos os dias, e às vezes a gente não abre a porta. E que a gente possa aproveitar a oportunidade da existência, porque muitas pessoas também estão partindo, muitas vezes por negligência, né? Mas, enfim, não vamos entrar nesse mérito, mas eu acredito que o Chico nos diria isso. Vamos nos renovar confiando no Cristo Jesus para que a gente possa ter um 2021 mais intenso de trabalho, porque o Chico amava muito o trabalho e estar com as pessoas. Eu acho que a única coisa que o Chico lamentaria é não estar com as pessoas, porque o Chico amava estar com o povo. A alegria dele era estar com as pessoas. E isso é que mantinha cada vez mais intenso no trabalho. Jairo, para finalizar, então, tens uma mensagenzinha.
que a gente não poderia deixar de trazer desse livro que é maravilhoso, que é a Antologia Mediúnica do Natal. Eu não vou ler toda a mensagem, porque ela é longa, que ela diz versos do Natal. É de Carmen Sinira. E no final ela diz assim: Natal, o mundo é todo um lar festivo. Claros guizos no ar vibram em bando, e Jesus continua procurando a humilde manjedoura do amor vivo. Natal, eis a divina redenção. Regozija-te e canta, renovado, mas não negues ao Mestre desprezado a estalagem do próprio coração. Então, eu acredito que Jesus, todo instante, está batendo no nosso coração a partir das oportunidades que nos chegam, né? Muitas vezes difíceis, às vezes é o lar difícil, é o amigo difícil, é a situação financeira, às vezes difícil, mas a gente não se esquece de que o Chico sempre pedia para nós termos paciência, porque tudo passa. É verdade. Jairo, para finalizar, faz a prece para nós? Claro que sim. Então vamos, irmãos, amigos do Centro Espírita Fé, Amor e Caridade. Eu acho que o título da casa, o nome da casa já nos diz tudo. Que nós possamos buscar em Jesus a fé raciocinada que nos mostra que tudo está sob o controle, né, do mundo maior, está sob o controle de Deus, na representação do nosso Mestre Divino que nos conduz, de que o amor é a mensagem divina que o próprio Jesus nos assinalou quando aqui esteve conosco, e que o amor possa ser vivido a todo instante nas nossas relações. E que com Allan Kardec, através do Evangelho Redivivo, quando os Espíritos nos dizem que fora da caridade não há salvação, nós temos na figura do nosso irmão Chico Xavier o exemplo vivo do quanto a caridade é o caminho que nos abre as disposições para termos os recursos espirituais necessários para vencermos todas as nossas tribulações. Que o nosso Mestre Jesus possa nos envolver a todos nesse instante e que possamos todos nós, irmãos, amigos em fé, irmãos em Cristo, termos um Natal com celebração, lembrando de Jesus em família, Jesus nos nossos corações. E que 2021 possa ser para nós um ano de muitas realizações e superações. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva a todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, querido. Obrigada. Eu agradeço a oportunidade e estamos à disposição para contar novas histórias de Chico. É uma alegria falar sobre ele. E para nós escutar, foi muito emocionante. O pessoal todo está agradecendo aqui. A Rosana, a Isabel, a Rosane Nazário, a Rosângela. Tem muita gente no chat agradecendo. E nós desejamos, então, uma boa noite a todos. Que tenhamos uma semana abençoada. Que assim seja.